Olá, eu me chamo Cleiton Ataíde. É uma satisfação estar aqui aceitando esse convite do CONIP para poder ministrar essa masterclass com esse tema que para mim é tão especial, que é um tema ao qual eu dediquei praticamente toda a minha atividade profissional como gestor, que é a governança e a gestão da tecnologia da informação no setor público de onde eu venho. Só que aqui nós vamos tratar, basicamente, como é apenas uma masterclass, de insights sobre governança e gestão de tecnologia da informação no serviço público. O que é que eu venho trazer para cá para vocês? Aquilo que eu venho, um pouco do que eu venho utilizando, que tem facilitado com que os departamentos de TI que eu tenho dirigido ao longo desses anos, eles tenham uma boa relação com a alta gestão e com os seus pares, para que assim também a gente consiga obter os resultados que são necessários para a organização, mas não só para a organização, mas principalmente para o cidadão que espera de nós bons serviços prestados. Apenas a título de conhecimento, não é? Para quem ainda não me conhece bem, eu sou servidor público da Justiça Eleitoral já há quase 30 anos, e ao longo desses 30 anos eu passei pela carreira operacional, tática e estratégica em diversos cargos públicos, em 4 tribunais diferentes. Atualmente sou o CIO do Tribunal de Justiça do Piauí, sou como servidor cedido, mas já fui CIO do Tribunal de Justiça de Roraima, do TRE do Pará, inclusive, e também já auxiliei o CIO do TJ do Pará como assessor e como coordenador de infraestrutura de tecnologia da informação. Fora os outros cargos operacionais que me deram aí também muita experiência na gestão operacional como chefe de redes, como supervisor de Service Desk e tantas outras atividades que eu exerci ao longo da minha carreira com muito orgulho. Mas também não posso deixar de mencionar uma atividade que eu decidi exercer quando eu completei 20 anos de carreira de TI. Eu já tinha atingido os maiores cargos, o lugar máximo que um gestor de TI poderia chegar dentro do serviço público. E eu senti ainda que havia uma lacuna. Qual era essa lacuna? Saber dialogar, saber conversar e entender as dores das outras unidades, dos outros setores da organização, do setor de finanças, do setor de almoxarifado, enfim, de todos os demais setores fora da TI. Ora, eu tinha dedicado toda a minha vida à TI, então eu não conhecia realmente muita coisa lá do lado de fora. Tinha feito muita coisa boa, tinha ajudado muita gente, mas eu sentia que para ajudar melhor, eu precisava conhecer melhor essas áreas. Então tomei uma decisão assim um pouco radical ao ponto de vista de muita gente, né? Muitos me questionaram se eu ia fazer isso mesmo e fiz. Fui para a área de administração, fiz esse MBA que você está vendo aqui no meu currículo, né? MBA da FGV, foi um MBA em gestão empresarial, onde a gente dá um passeio em todos os setores das empresas e conhece, né? E quem já fez GV sabe que não é mole para ser aprovado, você tem que de fato estudar, né? E eu tive que estudar e aprendi muita coisa, né? Mas tem outras coisas aqui no currículo também para mostrar para vocês, né? Já fui instrutor ITIL oficial, tenho certificação COBIT, certificação ITIL, evidentemente, tenho certificação ISO 20000, e enfim, gente, toda uma vida, aí metade da minha vida profissional ou mais, dedicados à gestão de tecnologia da informação, e hoje estou aqui para dividir com vocês um pouco desse conhecimento, de insights, de coisas que dão certo na governança e na gestão de TI no serviço público, pelo menos por onde eu passei, deu muito certo e eu espero que possa ajudar você também na sua gestão, ok? Vamos adiante, então. Temos aqui, vamos lá, começando. Bom, a gente vê aqui essa figura, é muito emblemática essa figura, porque ela mostra aqui o CEO de uma organização empurrando algumas engrenagens que representam os setores da organização. Dentre os setores temos aqui finanças, RH, compras, logística, jurídico e ATI.
Veja só que o CEO, ele já é natural que ele, de fato, precise coordenar e dirigir as demais áreas. A gente já percebe, a gente já entende isso como natural, mas não parece ainda muito natural que esse gestor, que esse CEO, esse gestor máximo da organização, ele também faça isso com a área de TI. Isto porque muitas vezes muitos se consideram incapazes, porque não têm conhecimento técnico. Mas aí está um grande engano dos próprios gestores de outras áreas, da alta gestão. Não precisa saber tecnicamente de TI, não precisa se aprofundar em tecnologia. Agora, você precisa ser um entusiasta de tecnologia. Você não pode ser simplesmente alguém à margem da tecnologia para dirigir um órgão. Você precisa hoje estar antenado, porque a tecnologia, ela está entranhada em qualquer ramo de atividade, principalmente no serviço público. Então, o CEO, ele precisa também dirigir e conduzir a área de TI. Parece impossível, parece muito difícil, mas é uma tarefa possível. Eu vou passar para vocês aqui alguns insights da gente promover esse alinhamento entre a TI e o negócio. Tá? Não é apenas uma responsabilidade do TI se aproximar do negócio, mas uma responsabilidade também do negócio se aproximar do TI. E é claro, o TI, o CIO, ele pode facilitar muito essa tarefa, sendo alguém que saiba dialogar estrategicamente com todos os setores, com todas as instâncias da organização. E eu percebi muito bem isso depois de passar 5 anos na área de administração e agora retornando para a área de TI, como eu havia planejado. Muito bem, então, entendida essa figura, a gente vai aqui para uma outra figura mais ampla ainda, que é onde eu coloquei aqui, tentei botar o funcionamento de uma organização pública, tá? Aqui você tem o funcionamento de uma organização privada, onde você tem clientes, lucros e perdas sendo repassados de produtos que satisfazem esses clientes que influenciam o mercado, os proprietários precisam interpretar as informações do mercado para traçar planos estratégicos, e esses planos estratégicos precisam orientar os gestores das diversas áreas para que eles possam conceber projetos ou para que a equipe operacional deles viabilize esses projetos para dar origem aos produtos e serviços dessas organizações privadas. Dentro do serviço público é parecido, a gente pode fazer uma analogia aqui, tá? Dentro do serviço público, onde você tem aqui cliente, você tem agora o cidadão, tá? O cidadão precisa do serviço público que o satisfaça. E o satisfaça não é somente agradá-lo, mas é transmitir credibilidade a ponto de arrancar elogios. E como é que isso vai acontecer? Tendo um serviço público que de fato seja útil, que de fato resolva o problema do cidadão, que de fato facilite a vida do cidadão. Então, esse serviço público não pode ser burocrático, esse serviço público não pode ser demorado, esse serviço público precisa ser acessível, precisa ser transparente. Então, todas essas qualidades de serviço público são esperadas por este cidadão, que influenciam uma nuvem aqui que a gente trocou, né, que era mercado lá no privado, a gente trocou por sociedade. O que a sociedade está demandando? O que a sociedade está querendo, exigindo dos órgãos públicos? Os proprietários dos órgãos públicos, que é o povo, mas representado pelos seus dirigentes, eleitos ou não eleitos, eles precisam saber o que a sociedade está demandando. Por quê? Eles precisam planejar planos estratégicos que orientam os seus gestores táticos dentro das suas organizações, e esses gestores táticos, eles vão então criar projetos que viabilizem esse plano estratégico. Esses projetos que viabilizam esses planos estratégicos, eles são projetos chamados projetos estratégicos. E esses projetos estratégicos terão, evidentemente, a prioridade aqui na equipe operacional para serem executados, para que eles possam produzir o quê? Serviço público de qualidade, serviço público que satisfaçam o cidadão, arrancando do cidadão elogios, passando para o cidadão credibilidade, passando para o cidadão satisfação e o principal, resolvendo o problema do cidadão.
Mas alguns problemas podem acontecer e atingir esse modelo, e nós todos, gestores públicos, gestores de TI, vivenciamos isso no dia a dia. Eu vou passar alguns desses problemas aqui para vocês. Primeiro, planos estratégicos fora da realidade da organização. Isso é muito comum. Muitas vezes, essa etapa dos proprietários colherem as informações da sociedade, ela não acontece. Você vê planos estratégicos que são elaborados dentro de um gabinete fechado ou de um copiar e colar de um lugar para o outro, e isso não é eficaz. Pode até servir para que você possa prestar contas e dizer que você tem um planejamento estratégico, tudo bem, mas não é isso que a gente quer. A gente quer efetivamente produzir serviço público que gere para o cidadão satisfação, credibilidade e arranque até elogios desse cidadão. Então, é preciso ouvir a sociedade e muitas vezes isso não acontece. Então, você tem planos estratégicos fora da realidade, porque não ouviu a sociedade, mas também planos estratégicos fora da realidade, porque muitas vezes esses gestores, esses proprietários aqui do alto escalão não conhecem a capacidade operacional da organização. Isso também é um problema muito grave, porque podem surgir daqui resultados, exigências de resultados e prazos inalcançáveis. Se exigem prazos e resultados dentro desse planejamento estratégico que não são factíveis. Muitas vezes se quer fazer dentro de 2 anos algo que precisaria ser feito em 5. O resultado disso é algo sem qualidade, é algo sem consistência, que não vai gerar o resultado que o cidadão quer. Outro problema que pode acontecer aqui com os gestores, né, gestores táticos, há falhas ou omissões na gestão. Falhas ou omissões em que sentido? Ora, esse gestor aqui, ele é bem sucedido se ele interpreta corretamente o que está no plano estratégico, tá? Que precisa ser orientado pelos proprietários. Se isso não acontece, essa interpretação correta do que está no planejamento estratégico, o que ocorre, né? Sendo intencional ou não, eu vou já explicar por que é intencional. A gente acaba tendo falhas que vão prejudicar com que esses objetivos estratégicos eles se concretizem. E não é isso que a gente quer. E essas falhas, minha gente, elas podem ser inclusive intencionais, porque aqui existe uma série de conflitos, vou até voltar um pouquinho. Existem uma série de conflitos aqui que você sabe que acontecem no dia a dia das nossas organizações, que muitas vezes o gestor, vamos colocar aqui nós, gestores de TI, ele não é envolvido nesse planejamento estratégico. Não é envolvido porque a alta gestão acha que não tem que envolver, que não é necessário, porque o negócio do TI é simplesmente resolver problemas técnicos e muitas vezes se decidem as coisas sem envolver a área de TI. Agora, é bem verdade que muitas vezes nós, gestores de TI, da área de TI, não gostamos, vou falar assim, grosso modo, desse papo de planejamento estratégico, né? A gente fica assim, muitas vezes, à parte de propósito, intencionalmente, porque a gente acha muitas vezes uma baboseira tudo isso, uma bobagem, coisa que não vai levar a lugar nenhum. O que vai levar mesmo é o meu desenvolvimento, é a minha infraestrutura, é a parte técnica que eu preciso fazer aqui. Isso, infelizmente, acontece bastante e a gente precisa combater essa visão para que a gente possa trabalhar de forma estratégica, fazendo o quê? Os projetos estratégicos. Bom, outro problema que acontece, processos de negócio desalinhados do planejamento estratégico. É mais uma consequência da falta de conhecimento da capacidade operacional da alta gestão, né? Muitas vezes ela define metas, define resultados que ela quer alcançar e objetivos, mas não conhece como trabalham as suas unidades operacionais, o seu setor de RH, de logística e a própria TI. Não conhece. E muitas vezes se precisa fazer uma reestruturação, por exemplo, um novo rearranjo de setores, né? Mudar o organograma, mudar os processos que funcionam ali dentro de cada setor, a maneira de se fazer alguma coisa vai precisar mudar.
porque tem uma exigência no planejamento estratégico. E se isso não mudar, se isso não for levado em conta, se uma lei estadual, né, que precisa fazer essa mudança, por exemplo, de muitas vezes até de regimento e tudo mais, não for levado em consideração, o resultado disso tudo é que essa máquina operacional, ela não vai conseguir produzir o serviço que se idealizou aqui. Tá? Então, também questões de processo são necessárias serem levadas em consideração. Outro problema, serviço sem qualidade. Olha, o serviço sem qualidade, eu quero dizer o seguinte, serviços que não seguem normas. A gente precisa saber, para a gente saber que o nosso serviço tem qualidade, a gente precisa seguir uma norma. Nós da TI, nós temos diversos frameworks de gestão, temos o ITIL, temos o COBIT, temos o PMBOK, e nós sabemos que se nós seguirmos esses frameworks, a ISO 20000, etc., nós estaremos fazendo algo minimamente dentro de uma qualidade que o mercado exige, que o mercado trabalha. Isso nos traz uma segurança. Assim como a engenharia precisa trabalhar com diversas normas, né? Senão é até arriscado, não é só qualidade, já é até conformidade, né? ISO 9000, por exemplo, já é qualidade, né? Então a gente precisa se preocupar com a qualidade para evitar a insatisfação do cidadão e o desperdício de dinheiro público, porque quando a gente produz um serviço que não atinge o seu objetivo, você acaba desperdiçando dinheiro público. Outro problema, serviços sem conformidade, né? É o caso da engenharia ali, né? Você precisa seguir, ter conformidade. Olha aí a LGPD. Se nós não seguirmos, podemos ter um dano de imagem muitas vezes irreparável, porque você acaba ficando lembrado por aquela falha que você cometeu. Se o seu órgão é penalizado pela LGPD, você vai ficar conhecido no Brasil todo e aquela imagem ruim é difícil de apagar, né? É muito difícil de apagar. Então, a conformidade, ela não pode, a gente não pode abrir mão dela. Ela precisa ser um requisito para a gente em todos os nossos projetos. Pois bem, feita essa introdução, a gente consegue agora já falar sobre os insights de governança de TI no serviço público e alguns insights também de gestão de TI mais adiante.